Cara, em dias como hoje, desse jogo Brasil-Japão, não sei vocês, mas eu não sei como é que eu sobrevivo a cada 4 anos de uma Copa do Mundo. O pior é que, olha, diferentemente de 22 e 14, esse ano eu tô achando que dá pra seleção. Aí fica tudo tão mais duro, sabe? Cada jogo desses. Mas fecha, deixa. Vamos falar de Michele Bolsonaro. Você entendeu o que está realmente acontecendo? Bem, ninguém pode dizer que entendeu de todo. Por um lado, a família Bolsonaro tem imenso poder sobre um pedaço super importante do eleitorado. Por baixo, um quarto, mais ou menos, dos eleitores brasileiros estão mais do que dispostos a votar em qualquer candidato com esse sobrenome. Na pesquisa Nexus, divulgada hoje, o segundo turno Flávio Lula já está em parte técnico de novo. Bem, por outro lado, eles realmente não parecem ter o mesmo objetivo. Mesmo, Michele, Flávio, Eduardo, eles simplesmente não parecem ter o mesmo foco. Você vê, por exemplo, o Eduardo lá nos Estados Unidos. Ele não atua sozinho, né? Está sempre cercado dos seus fiéis escudeiros, Alan dos Santos de um lado, Paulo Figueiredo do outro. Olha o Paulo Figueiredo, o que ele disse numa live na semana passada, depois da Michele, né? Mulher vota estatisticamente muito mal. Você acha essa declaração ruim? Pois é, ele não parou aí. Principalmente mulheres solteiras, as mulheres casadas tendem a acompanhar o voto do marido. Pois é, existe machismo, existe misoginia e existe Paulo Figueiredo, o braço direito de Eduardo Bolsonaro. A primeira reação ao ouvir isso, qual é? Como é burro o Paulo Figueiredo, mas como é burro. E dá até um conforto pensar isso, mas não é, né? Ninguém é uma topeira tão grande assim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu por uma nesga de votos o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Para entender o que aconteceu ali e o que tem de acontecer diferente nessa eleição para os Bolsonaro, é preciso voltar a 2018, quando o próprio Bolsonaro, pai, venceu Fernando Haddad. Voltar lá e fazer a seguinte pergunta: que eleitores votaram em Bolsonaro em 18 e aí mudaram de ideia para votar em Lula na eleição seguinte? Porque esses são os eleitores que Flávio precisa recuperar. Pois bem, dois grupos. Um eleitor é o eleitor liberal, centrista mesmo, da classe média urbana tradicional. O voto que foi tucano raiz, assim, lá atrás, anos 90. É um eleitor que não quer o PT no governo, mas que ganhou horror à grosseria, ameaça democrática que representou o governo do capitão. Para esse eleitor, Flávio precisa sinalizar moderação. E aí tem outro eleitor, ou melhor, outra eleitora, mulher conservadora, periférica, evangélica. Ela teme o PT, principalmente teme o identitarismo de esquerda, mas preza por políticas públicas de educação e saúde e tem horror à arma de fogo. Essas mulheres criaram horror a Jair. É exatamente esse o público de Michele. Esse é o centro do público de Michele. É por causa desse voto muito, muito, muito precioso que Flávio precisa de Michele. E ninguém se engane, Michele sabe muito bem disso. Então vamos lá. Qualquer profissional de marketing eleitoral de terceira prateleira, aqueles que trabalham para prefeito do interior, sabe que o voto da mulher periférica evangélica é um dos dois votos mais importantes, tanto para a campanha Flávio quanto para a de Lula. Paulo Figueiredo não sabe? Claro que sabe. Paulo Figueiredo é uma topeira? Não nesse nível, né, gente? Não nesse ponto. Disso ele sabe. Então por que esse cara vai lá atiçar a Michele no meio dessa crise? Seria porque Eduardo Bolsonaro quer sabotar a campanha do irmão? Porque Eduardo fica dando tiros no pé, criando crises nos Estados Unidos que em nada ajudam Flávio? Opa! Então talvez Michele não seja a única com sobrenome Bolsonaro atuando contra a candidatura de Flávio. O que diabos quer essa família, afinal de contas? Vamos desvendar esse redemoinho, porque a resposta é óbvia, né? A família quer poder. O problema é que, para cada um dos três, poder quer dizer uma coisa diferente. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Abri esse episódio dizendo que ninguém entendeu direito o que a Michele está fazendo agora. Pois no sábado, no Meio, a Julia Keck, a nossa repórter em Brasília, mostrou o que ela vem fazendo até aqui.
A Júlia foi até o 9º andar da sede do PL em Brasília, longe da gritaria do Zé Trovão, do Chapéu, do Nicolas, do Paz do Senhor, e achou lá em cima uma revolução silenciosa em curso. Chama-se Projeto Alicerça Brasil. É uma máquina que recruta mulher conservadora misturando 3 coisas: a célula da igreja evangélica, a venda porta a porta de Tupperware e a gamificação das redes com PIN colorido por nível de engajamento. Já são 431 grupos, 5.200 mulheres, tudo construído na margem, convergindo para o centro. Custou 16 milhões de reais, o dobro do que o PT pôs na ala feminina dele. Sim, o PL gasta o dobro de dinheiro com mulheres do que o PT. É essa máquina que faz da Michelle o que ela é. Não a madrasta da novela, mas a única Bolsonaro com tropa própria. Mais do que isso, Michelle está criando pela direita o maior movimento político feminino realmente organizado do Brasil. Está tudo na edição de sábado. Você não entende o que está realmente acontecendo, o que está realmente sendo organizado para o futuro da política brasileira, sem entender que existe isso sendo feito na frente de todo mundo, sem que a maior parte das pessoas esteja percebendo. Assina o Meio Premium. Quem leu essa reportagem não comenta a briga dos Bolsonaro sem ter visto a máquina por dentro. E esse é o ponto de partida e eu não sei se eu aguento até o fim da Copa. Três peças disputam o comando do bolsonarismo: Flávio, Eduardo, Michelle. Para Eduardo, o poder é chama. Ele está condenado e inelegível, não tem caminho de urna. O que ele tem é ser o dono do bolsonarismo como movimento. A rede digital, a aliança com Donald Trump, os Estados Unidos radicalizados à direita. Alain e Figueiredo estão juntos porque o bolsonarismo como movimento dá dinheiro para a internet, dá em dinheiro pelos trambiques via master. Mas esse ativo, ele só vale enquanto o bolsonarismo for radical e estiver em guerra. Um Flávio eleito é centrão no poder, um governo corrupto, mas é um pouco menos aquela pegada Jair. É Eduardo de figurante para sempre. Logo, Eduardo tem incentivo racional para manter o fogo aceso e atiçar a Michelle mantém a polarização identitária quente, que é o clima onde ele reina. Para Michelle, poder é pedágio. Para ela, a vitória do Flávio não é um problema. Nisso é diferente do Eduardo, mas tem uma diferença. Flávio precisa dever essa eleição a ela. Precisa ter consciência de que deve a eleição a ela. E para se eleger, precisa ajudar a construir a base concreta do poder de Michelle. Quer dizer, Michelle vem criando uma base de militância forte entre as mulheres conservadoras e evangélicas do Brasil. Agora, essa base tem de eleger gente. 3 senadoras, deputadas federais. Fazer com que a principal bancada feminina no Congresso seja um mundo Damares Alves. Se Flávio ganha, ótimo. Ela lidera uma bancada relevante em cima da qual poderá crescer mais politicamente. Se Flávio perde, ótimo também. Ela lidera uma bancada relevante que tende a crescer. Michelle é a guardiã viva do nome enquanto Jair está preso e dona do único voto que Flávio não consegue sozinho. Entregar isso de graça é virar coadjuvante. Segurar é botar preço. Senado garantido, peso no governo e a porta de 2030 aberta. Aí sobra o Flávio, o jogo que ele não está enxergando. Para Flávio, o poder é o cargo. A cadeira, a faixa, o nome dele na urna em outubro. Ele não quer um movimento como Eduardo, não está construindo uma base como a Michelle. Ele quer ser presidente. E ponto. E é aqui que mora a cegueira. Flávio é o único dos 3 que precisa ganhar a eleição. Pensa comigo. Para o Eduardo, um Flávio no Planalto é o pior dos mundos. É o centrão no poder, é a chama apagada, é ele de figurante para o resto da vida. Para Michelle, dá no mesmo. Ela sai maior, não importa se o enteado ganhe ou perca. Quer dizer, né? Dos 3, o único cujo projeto inteiro vive ou morre naquele domingo de outubro é o dele. Os outros 2 tratam a vitória dele como opcional. E um deles joga contra. E esse Flávio, ungido pelo pai, faz o quê? Se comporta como quem já ganhou. Humilha Michelle. Você chegou ontem, não entende de política. Quando é justamente ela que tem o voto que falta para ele. Deixa o Eduardo tocando fogo lá nos Estados Unidos quando é esse incêndio que espanta as 2 eleitoras que a gente já viu no começo, a centrista e a evangélica da periferia. Flávio confunde 2 coisas que não são a mesma. Ser escolhido não é ser eleito. Escolhido pelo pai ele já está. Essa foi a parte fácil. Eleito, quem elege é exatamente quem ele está tratando como pedra no caminho. Ele acha que a guerra é com Lula. Pois é.
A guerra que pode liquidá-lo está sentada na mesa de jantar do pai. Nesse jogo entram uma incógnita parcial e uma total. A parcial é o único nesse tabuleiro que não tem o sobrenome Bolsonaro. O que deseja Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL? Poder para ele é ter maior bancada na Câmara dos Deputados. Isso quer dizer que ele vai seguir como o presidente de partido com mais dinheiro para movimentar. Talvez Flávio fora do Planalto e Michele conquistando os votos que a direita não tem, ainda seja até melhor para ele. E claro, tem um cara preso, o marido da Michele, o pai daqueles dois. O que deseja Jair? Tudo indica que ele sabia do vídeo. Não teve poder para evitar ou quis mesmo esse ataque ao filho. Que família, gente. Que família. Repara no que sobra para você nessa história. Você é o eleitor que não está decidido. Flávio, Eduardo, Michele e Valdemar, cada um quer um pedaço do poder e cada um quer um pedaço diferente, mas nenhum deles está disputando o seu voto para servir. Estão disputando o seu voto como quem divide herança. A evangélica da periferia, o centrista de classe média, vocês não são o destino dessa política, são a moeda. Em outubro, é essa moeda que vai dizer se o Brasil tem uma escolha de verdade ou só um inventário de uma família. Que família, gente. Que família. Se você gostou desse vídeo que acabou de ver, imagina ter acesso a todo o acervo do Meio. Assinantes premium usufruem do nosso streaming exclusivo e recebem 2 newsletters por semana, toda quarta o Meio Político, com análises de bastidor de Brasília, pelos colunistas que entendem de verdade o que está acontecendo e o que mexe ponteira até as eleições. E todo sábado, a edição de sábado, com entrevistas e matérias sobre os grandes desafios do nosso tempo, das mudanças climáticas, a transformação da democracia, além de cultura, ciência e comportamento. Se você quer estar bem informado sem perder um tempão do seu dia, conta com a gente. Olha, só R$15 por mês e o cancelamento facinho a qualquer momento. Experimenta!